Beleza? Cara, pedi um microfone pro Nick porque... fico agoniado parado aqui, mano. Não consigo fazer o culto daqui, velho. Eu vou falar hoje sobre o Doxy. O Rafa falou que não dá pra ver, mas eu acho que eu consigo ver um pouco aqui. Quem conhece o Doxy? Só ouviu falar do Doxy? Caralho, uma galera. E quem já usou de fato, assim? Bem menos do que eu esperava. Nada. Quem não sabe, não faz nem ideia do que é o Doxy? Tá, tem alguns, beleza. Hoje eu vou passar bem rápido sobre o que é a ferramenta em si. Não quero me estender muito sobre isso, mas eu queria um pouco inspirar vocês a desenvolver open source e um pouco do que eu aprendi nesses 4 meses para cá, que foi quando aconteceu a criação do Doxy. Foi uma experiência bem boa e eu queria muito compartilhar e eu queria muito que vocês, de certa forma, se inspirassem nisso. Meu nome é Pedro Nauk, todas as redes sociais vocês podem me achar como Pedro Nauk mesmo. E antes de falar um pouquinho sobre o que é, eu queria falar o que me inspirou a fazer o Doxy. Cara, vai fazer já 5 anos, eu acho, que eu mexo com React. Peguei o React bem no início dele ali, quando todo mundo estava virando a cara ainda para escrever HTML dentro do JSX. Né? Essa talk aqui eu dei no Front em Floripa de 2014. E quando eu mostrei JSX lá, mano, foi um bagulho surreal, assim, tipo, todo mundo... Eu olhei, assim, o feedback da plateia e todo mundo com cara, nossa, o que é isso, mano? E tinha muito aquela coisa enraizada que era muito difícil de mudar, de escrever HTML dentro do JavaScript. Só um parênteses aqui, ó. Eu sou de Floripa, tá? E lá a gente fala rápido pra caramba, mano. Então se eu falar rápido demais aqui e vocês não entenderem nada, problema de vocês. Uh, Mas mesmo o React tendo essas mudanças de paradigma, ele tinha algo que me encantava muito, que era a parte de criação de componente. Sempre fui um cara muito fissurado por modularização, arquitetura e poder separar os concerns, e isso era algo que, cara, me incomodava muito no desenvolvimento do JavaScript no geral. E quando o React surgiu, eu falei, porra, essa ferramenta acho que vai me trazer muito benefício. Né? Isso foi em 2014, mano, já vai fazer 4 anos. Né? Naquela época, era muito fácil tu criar um projeto open source em React e ele ter um certo número de stars, ou ele ter uma certa relevância, porque tinha muita coisa ainda para fazer, né? Tinha muita ideia para implementar. Então, esse aqui foi meu primeiro projetinho, React Video, já deu 270 stars, e isso me trouxe para dentro do mundo de open source de uma forma muito forte, porque eu falei, pô, eu estou com uma tecnologia nova, eu vou poder contribuir e falar sobre as coisas que as pessoas não estão falando ainda. Então, eu pude criar blog, pude criar conteúdo, pude criar outros produtos open source e contribuir para o próprio React, porque ainda estava no início, né? O que aconteceu nessa época é que o Bootstrap ele tinha muita força, porque as empresas elas estavam naquele boom das startups ainda, desenvolvendo protótipo, elas queriam ter uma velocidade queriam ter muita velocidade para poder desenvolver os seus protótipos, e o Bootstrap era uma ferramenta muito boa. Ele já tinha uma série de componentes prontos e tal, e a empresa não tinha dinheiro para investir e criar o seu próprio guia de componentes, né? Criar o seu próprio Style Guide. E aí começou a surgir essa onda de Style Guides, né? Com o passar do tempo, as empresas viram que o Bootstrap era algo que trazia uma carga muito grande, e eles, com a evolução da empresa, queriam começar a poder investir nisso. E aí veio a onda dos Style Guides mesmo, né? Toda empresa começou a querer desenvolver o Style Guide, começou a, de certa forma, querer ter os seus próprios componentes. Algumas criavam do zero, outras modificavam algumas coisas de um codebase existente, mas isso começou a se enraizar muito forte. O React trouxe isso de uma maneira mais forte ainda e trouxe ferramentas muito boas para isso. Né? 2 delas eram o Storybook e o React Style Guides. Quando tu pensava em desenvolver baseado em componente, ter ambiente de desenvolvimento para componente, tu pensava nesses caras. Só que eu desenvolvi muito tempo com esses caras e eu tinha determinadas dores que, cara, me machucavam muito. Assim, de certa forma, no meu dia a dia, aquilo ali me incomodava demais. Que necessidade de tu escrever muito
setup para poder, de certa forma, usar a ferramenta, né, que era o caso do StyleGuides, por exemplo, ou do próprio do Storybook, que tu tinha que ficar escrevendo muita coisa antes de efetivamente escrever aquilo que tu queria, que era os componentes. Né. Eles eram muito difíceis de tu customizar. Então, quando a gente está falando de Style Guide, a gente está falando de imprimir a marca da empresa, né, de mostrar para os outros o teu guia de componentes, e é muito interessante, às vezes primordial, que aquilo tenha a tua cara. Né? Tu não quer ter um guia de componente e o teu concorrente ter o guia de componente dele e os dois com a mesma cara. Tu quer ter essa customização. E isso era muito difícil, às vezes quase impossível nas ferramentas. Né? Tu tinha um codebase muito complexo, para tu poder dar manutenção ou poder contribuir para as ferramentas, e na maioria das vezes eles eram muito, perdiam muito em performance, quando tu criava muito componente, aquilo ficava muito lento. Né? E aí eu setei algumas premissas de algo que eu queria criar. Né? Então eu queria criar uma ferramenta que ela fosse fácil de configurar. Esse ano surgiu muito o hype, né, essas buzzwords de zero config, blazing fast e tal. Eu queria aproveitar dessas buzzwords, eu queria realmente fazer uma ferramenta que ela pudesse suprir o hype. Né? Então eu queria algo que fosse rápido, algo que fosse de fácil customização. Na época eu bati muito a cabeça para como eu ia fazer isso, né? Como que a pessoa ia escrever, como que a pessoa ia conseguir ter esse ambiente de documentação, de teste de componente. E aí surgiu o MDX. Né? Quem conhece MDX aqui? Boa. MDX basicamente é Markdown com componentes. É uma linguagem onde tu pode escrever Markdown normal, só que importar componentes e renderizar eles. Cara, quando eu vi isso, assim, foi mind-blowing assim, para mim. Foi um bagulho que falei, nossa, é isso que eu preciso. E tem uma história bem bacana que eu estava no meio do desenvolvimento do Doxy. Né? Quem não sabe, eu fiquei 4 meses desenvolvendo ele, desde a ideia inicial até lançar ele de fato no mercado. E foi bem no meio, eu já tinha feito um monte de coisa. Eu falei, cara, não quero nem saber, isso aqui é muito bom, vai trazer muito benefício para mim, eu vou usar ele no meu projeto. Eu pivotei tudo, dei um git teste gigantesco lá e botei o MDX. Eu queria algo que fosse também pluggable, né? Que a gente pudesse usar plugins fácil. Eu acho muito legal toda essa onda de plugins e suporte para as linguagens que estavam crescendo. Então, vou mostrar um vídeo bem rápido sobre o que é o Docs, é bem rápido mesmo, tá? E o Docs é mais ou menos isso aqui. Tu instala ele, roda um comando de dev, ele vai subir um dev server, cria o teu primeiro arquivo MDX, tu pode escrever, importar componentes dentro do Markdown, como eu falei. Nesse caso eu estou importando o Props Table e um Playground, e pronto, tu já tem um sitezinho bonitinho com teus componentes, pode modificar em real time, pode modificar no próprio componente. Como eu falei, eu não vou me ater muito sobre o que é o Docs. Quem quiser saber, tem o nosso site, tem o nosso GitHub. Aquilo ali é o básico do básico. A gente já tem um roadmap bem grande, a gente já tem um monte de feature legal implementada, integração com React Native, com Code Sandbox. Né? A gente tem uma comunidade no Discord também, que vocês podem entrar lá, perguntar, interagir com a galera responde bastante coisa lá. E, cara, nesses 4 meses a gente cresceu muito. Né? Como o Nick falou, o projeto ele tomou uma dimensão que eu não esperava, foi algo assim surreal, mudou mesmo a minha vida, em termos de... em termos geral de tempo e tudo, porque quem pensa que fazer open source é só criar um projetinho, vai muito mais além disso. E aqui tem alguns números que a gente conquistou ao longo desses 4 meses. Né? Mais de 11 mil stars no GitHub. Esses 72k downloads, eu peguei um pouco antes, já deve estar um pouco mais que isso. E mais de 58 mil visitas no site. E, cara, aqui que mora o resultado, o resultado desses números é consequência disso aqui. Foram mais de 77 releases, mais de 95 pull requests e 241 is fechadas. A gente sempre teve releases com audiência muito alta. Né? Sempre que a gente faz um release no Twitter de alguma feature nova, sempre tem uma audiência muito nova. Esse foi o release de lançamento. A gente teve um pouco mais de 260 mil impressões, quase 3 mil likes.
quase 1000 retweets, e vem mantendo, claro, não esse número, né? Esse número foi um número absurdo por causa do lançamento, mas vem mantendo um número muito alto de impressões. Também a gente teve, ao redor do mundo todo, pessoas que viram o Doxy, e hoje, usando, a gente tem pessoas também do mundo todo. Eu ouso dizer que quase 90% do mundo, pelo menos, visualizou o projeto, né? Isso trouxe boas referências para nós. Pessoas viram o projeto, gostaram do que a gente estava fazendo e começaram a falar bem. É um caso do Kent Dodds, né? Todo mundo deve conhecer ele aqui, um cara super famoso da comunidade, que vem falando muito bem do Doxy, fez um vídeo já no YouTube explicando o que era. Guilherme Raut, CSS Tricks, o próprio Xota, e mais uma galera que também faz muita importância, mesmo não tendo tanta referência, tem passado um feedback muito importante para nós, e isso anima muito e deixa a gente muito com vontade realmente de fazer mais release, né? E toda essa referência fez com que empresas confiassem na gente. E hoje a gente tem empresas como Booking.com, Coinbase, Florida Blue, Mozilla, o próprio Banco do Brasil está usando também. E, cara, é isso. Sobre o Doxy é isso. Eu tentei correr porque essa era a parte mais importante. Opa, avançou. Essa era a parte mais importante da talk que eu queria passar para vocês. Como eu falei, esses 4 meses foram 4 meses bem intensos para mim, né? Mudou a minha rotina, mudou a maneira com que eu trabalho, mudou muita coisa na minha vida. E, cara, eu sempre fui um cara que gostei muito de open source, né? Eu sempre tive o meu radarzinho do open source sempre ligado, gostava de contribuir, gostava de fazer artigo, gostava de fazer post para a comunidade. Só que, cara, o open source como eu conhecia, ele mudou, e mudou demais, né? Se tu pegar o open source de 4, 5 anos atrás, não é o open source que acontece hoje. O open source que acontece hoje, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais gerencial, ele é muito mais amplo do que o open source que a gente via muitos anos atrás, que era um projetinho que tu criava um readme TXT, jogava uma coisa super técnica, cheia de cálculo, e só quem entendia era quem era muito nerd, entendeu? Hoje as pessoas estão usando o GitHub para versionar design, estão usando o GitHub para versionar, às vezes, palestra, estão usando o GitHub para tudo, né? E o open source business model começou a surgir. Quem conhece esse cara aqui? Esse cara é um maluco, ele é muito maluco, que é o Richard Stallman. Mas ele foi um dos precursores da cultura de software livre, né? Ele é um cara que hoje ele vive 100% software livre. Ele não tem Facebook, ele não tem nada que seja de mídia golpista. Ele realmente é um cara que vive isolado e tal, só com software livre. E claro, isso é meio radical, né? Mas beleza, é a cultura dele. Mas ele fala umas frases muito boas, cara, e essa foi uma delas, né? Que free não significa realmente ser de graça, né? Não é porque tu está ali fazendo um software livre, um software free, que aquilo necessariamente tem que ser gratuito, né? E a gente vê o caso de algumas empresas, que é o exemplo do Gatsby, que esse ano teve um seed de 3,8 milhões de investimento. Uma ferramenta totalmente open source, uma ferramenta que é totalmente gratuita. E, cara, olha o tamanho do investimento dos caras. Os caras realmente conseguiram transformar uma ideia, um projeto simples, em algo super lucrativo. A Zite, com o Next.js também, e toda a outra linha de produto delas, conseguiu tornar isso uma realidade. Tem uma empresa hoje que é uma empresa gigantesca, super referenciada, com um monte de projeto bom por trás. O caso da Apollo também, que trabalhando com GraphQL e criando ferramentas, começou a criar serviços por trás das suas ferramentas open source e também tem uma empresa lucrativa. Mas aí tu pergunta, pô, por que eu vou desenvolver open source se, cara, já tem um monte de coisa para fazer, tem o trampo, tem minha mina, tem o cachorro, papagaio, periquito, nossa, tem um monte de coisa para fazer, quero final de semana, quero beber, por que eu vou fazer open source? O que isso vai me trazer de benefício, né? Primeiro, cara, que o open source é o lugar onde tu vai aprender de fato. É o lugar onde tu vai conseguir, de fato, aprender coisas novas, entender as coisas, ler código de outra pessoa. Isso traz muito conhecimento. É o lugar que tu vai ter para mostrar de fato as tuas skills, mostrar de fato aquilo que tu faz, né? Eu critico muito as empresas que hoje impedem
Code Challenge, né, para a pessoa. Pô, tu vai lá, pede um Code Challenge, que é para a pessoa fazer um formulário de 3 blocos, usando tecnologia X e Y. Cara, olha o GitHub dela, vê o que ela fez. Às vezes ela tem um projeto que é 1000 vezes mais complexo do que esse teu formulário, tu vai fazer o cara perder 3 dias para fazer um formulário para ti, sabe? Eu acho que isso passou, isso acabou, e a gente tem que começar a evoluir um pouco, entendeu? É também a oportunidade para tu ajudar e criar comunidades, né? Porque tu pode sim criar comunidades. É o caso do José Valim aqui, brasileiro, que criou a linguagem Elixir, e hoje tem uma comunidade gigantesca em volta da linguagem. É o lugar que tu vai poder conhecer pessoas novas também, porque, cara, tu conhece muita pessoa desenvolvendo open source. E para mim, uma das coisas melhores que é tu poder criar experimentos. Tu poder realmente dizer, cara, será que isso aqui funciona? Tu vai lá, cria um projeto em meia hora, tenta, e daqui a pouco pode ser que isso vire um projeto open source. E aí, eu vou dar agora 9 dicas matadoras que eu aprendi durante esses 4 meses de desenvolvimento. Realmente são dicas, cara, que valem muito a pena, porque fazem muita diferença na hora de tu criar e divulgar o teu projeto open source, né? A primeira, eu acho que isso acontece bastante, principalmente aqui no nosso país, é que a gente se minimiza muito, né? A gente olha os projetos da gringa surgindo, um monte de cara foda, da Abramov, Kent Dodds. Nossa, os caras são uns deuses, né? Nunca que eu vou conseguir ser aquilo lá. Nunca que eu vou conseguir lançar um projeto daquele. E não, cara. Isso aí é muito mentira. Tu tem que acreditar que tu é melhor do que tu pensa. E sempre mirar o mais alto. Ah, vou fazer um projetinho pessoal, isso aqui qualquer, vou jogar lá. Se der 10 stars, beleza. Não, velho. Não. Não faz isso. Mira no mais alto e não pensa realmente que tu não pode fazer algo grande. Acredita que tu pode fazer algo grande. Deixa o teu senso de open source ligado sempre. Né? Isso é uma coisa que eu tenho natural comigo. Quando eu estou desenvolvendo no meu dia a dia, eu sempre tento deixar o meu radar, de certa forma, ligado. Então, se eu estou desenvolvendo alguma solução e eu tive um problema para aquela solução e eu criei algo, eu penso, pô, se eu tive esse problema, outras pessoas podem ter também. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para mim criar um projeto aqui. Né? Uma empresa que te suporta, de certa forma, não é uma empresa que diz, vou te pagar para tu fazer open source, nada disso. Mas é uma empresa que, pelo menos, ela tem uma cultura de tu falar, pô, tem um projeto open source aqui e tal, não sei o quê. Os caras falam, não, vamos trazer para dentro, vamos desenvolver ele aqui. Isso ajuda muito. E isso falta muito no mercado. E, cara, as empresas não entendem que fazendo isso, elas não estão perdendo tempo. Muito pelo contrário, elas estão ganhando tempo e estão ganhando amor do desenvolvedor que está trabalhando ali. Porque, cara, tu vai se sentir muito animado em estar... Pô, minha empresa investe pra caramba em open source, eu posso trabalhar para os caras, posso fazer também. Então, as empresas têm que se ligar um pouco nisso, né? E uma dica aqui, cara, projetos pequenos e com foco performam melhor do que monstros enormes, né? Seja profissional, isso é essencial. Como eu falei, o pessoal se mudou. Hoje está concorrendo com pessoas que têm, às vezes, uma empresa gigantesca por trás. E como eu vou criar um projeto sendo só eu, trampando, cheio de coisa em casa, para concorrer com uma Zite, por exemplo. Né? Então, cara, tenta ser o mais profissional possível. Tu não precisa fazer tudo sozinho, tu pode delegar também. Né? Pensa como se o teu projeto ele realmente fosse uma startup para ti, como se estivesse criando uma empresa. Né? Escolhe um bom nome, procura no NPM se aquele nome está livre. Tem uma dica que eu faço aqui, que, cara, eu vou no NPM quando eu tenho um nome bom e eu vejo se está disponível. Se está disponível, eu subo um README no NPM. Deu, aquele nome é meu. Eu tenho vários nomes lá, tipo um meio catar registro do registro BR, assim, que tinha. Cara, eu faço isso, velho, porque uma hora ou outra ele vai poder virar um projeto open source e eu já tenho o nome pronto. Cria uma logo, um bom README. O GitHub ele tem muita ferramenta como issue template, guidelines, código de conduta. E, cara, escolhe a tua licença. Isso importa muito, mano. Os caras pensam que, não, licença não importa, não sei o quê. A gente teve um caso esse ano agora do James Kyle,
que foi mudar a licença MIT, e, cara, deu uma maior repercussão. Então, assim, tenta ficar um pouco ligado nisso, sabe? A quarta dica é, cara, para de reinventar a roda, entendeu? Ficar fazendo mais do que todo mundo está fazendo não vai te trazer resultado. Ficar criando um projetinho que já tem 500 mil na rua não vai te trazer resultado. Tenta pensar um pouco fora da caixa e tenta... tu não precisa de algo novo, tu precisa de algo diferente. O Doxy não é algo novo. O Doxy é simplesmente uma mistura entre duas coisas que eu achava legal e algo diferente. Simplicidade é muito importante, mano. Tipo, programador ele tende a ser complexo. Putz, criei uma puta solução aqui, mas eu não consigo explicar nem pro meu cachorro, mano. Não consigo explicar para ninguém, ninguém entende. Mas é uma puta solução. Mas, mano, se ninguém entende, ninguém vai comprar a tua solução, entendeu? Então, velho, seja simples, sabe? Tenta, de certa forma, explicar o que o teu projeto faz, para que ele importa, já de cara, já na primeira impressão para a pessoa. Não tenta ser tão técnico, falar sobre... eu vejo um monte de readme que as pessoas, cara, falam mais sobre cálculo que fez e não sei o que, antes de realmente falar o que o projeto é. Mantenha uma melhoria constante. Isso, cara, é o que realmente vai te trazer resultado. E isso é o que desmotiva muita pessoa. Porque às vezes o cara vai lá, tem um projeto bom, lança open source, aí deu 10 stars, o cara larga, nunca mais mexe. Cara, ninguém vai catar o teu projeto já de primeira. Continua fazendo atualização nele, continua fazendo release, usa sem version, faz um changelog legal. E aprenda sobre marketing. O Twitter é um dos melhores lugares para isso, para fazer releases e tal, porque realmente a galera tá lá. Usar vídeo, GIF, é muito bacana, porque tu realmente consegue mostrar de certa forma o que o teu projeto faz. Eu digo que achar comunidades também, achar, às vezes, Slack, grupo de Facebook. Toda vez que eu faço um release do Doxy, cara, é um flood gigantesco, assim. Eu posto no React Brasil, eu posto no React Flux, eu posto no Facebook, eu posto no Twitter. O mesmo release de uma forma padrão, para que as pessoas comecem a se identificar e vai começar a surgir coisas como, pô, faz 2 semanas que tu não faz um release. Né, isso de certa forma deixa o cara puto, porque, pô, tô trabalhando de graça pra galera, mas a galera fica cobrando. Mas é bom, porque o pessoal tá gostando dos releases, entendeu? Pode taguear também as pessoas que tu acha relevante, não fica com vergonha de taguear elas. E a última dica, que também é bem matadora aqui, é entrar em contato com o newsletter. As pessoas pensam, ninguém mais usa e-mail, ninguém mais usa newsletter. E, cara, tem uma galera muito, muito grande mesmo que usa newsletter ainda. Tô acabando, bem rapidinho. Penúltima dica. Aprenda inglês. Mano, eu não sei falar inglês, não sei mesmo. Meu inglês é nota 7. Tenho muito ainda para desenvolver, tenho muito para aprender. Só que, cara, se tu quiser chegar num nível de projeto grande, se tu quiser que teu projeto ele alcance outras barreiras, tu vai precisar aprender inglês. Pô, mas eu acho que isso não dissemina conteúdo brasileiro, o brasileiro precisa desse tipo de conteúdo. Cara, precisa. Mas muitas vezes não é um projeto open source que precisa ser em português. É um blog post, é um canal de YouTube, que daí tu está ensinando as pessoas. O open source é a hora de realmente tu compartilhar a tua solução com o máximo de pessoas possível. E é isso que importa. E por último, porém, nem menos importante, tenha pessoas ao seu lado que te ame e te suporte, né? Eu vejo a galera às vezes crescendo em projeto open source e chamando qualquer um para dar contribuição, para ser do cortinho. E, cara, isso assim, tu tem que escolher pessoas que realmente tu confia, pessoas que te suportam. E, cara, vai ser muito difícil a jornada, né? Às vezes tu tem uma namorada, ou se tu é casado, tu vai ficar final de semana, tu vai ficar dia de semana trabalhando até tarde, tu vai sair do teu trabalho e vai continuar trabalhando no teu projeto open source. Então tu tem que ter alguém que realmente te suporte. Eu, graças a Deus, tenho uma pessoa muito, muito, muito... eu sou muito privilegiado por ter essa pessoa que me suporta muito, né? Que em todo esse tempo do Doxy, eu final de semana trabalhando e ela do meu lado dizendo, não, pode trabalhar, não tem problema. Eu saindo do meu trampo e ela me dando incentivo para fazer. E amanhã é meu aniversário,
Mas hoje eu queria dar um presente para ela. Rapidão. Eu já fiz ela passar essa vergonha. E agora eu acho que é o momento exato. Essa pessoa é responsável por boa parte do Doxy poder surgir e crescer. Então hoje, de verdade, amor, te amo demais. Você quer casar comigo? Aê! Sensacional, gente. Fantástico, fantástico. Eu gostei da trilha, hein? Tá bom. Boa, mandaram bem aí. Galera, é isso aí. Valeu mesmo. Parabéns. Obrigadão por todo o apoio. Isso aí. Isso aí, mano. Parabéns.